Olá, bem-vindos ao Conexão Unesc. Você vai ver no programa de hoje. A pesquisa que avalia os transtornos psiquiátricos relacionados à Covid-19, desenvolvida pela Unesc, entra na fase final. A importância do diagnóstico precoce no câncer de próstata. E ainda continuamos com a série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma. O Conexão Unesc está começando. A pesquisa para avaliação dos transtornos psiquiátricos relacionados à Covid-19 entra na fase final de aplicação dos questionários e coleta de sangue em voluntários de Criciúma. A pesquisa é coordenada pela professora doutora Gislaine Zilli-Hels, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Unesc, e desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma. 200 pessoas já participaram da pesquisa e até o final de dezembro, mais de 60 voluntários serão visitados pela equipe de pesquisadores. Dados do Fórum Brasil de Segurança Pública mostram que no primeiro semestre de 2020, mais de 648 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. A pandemia dificultou ainda mais o enfrentamento à violência contra a mulher. Estima-se que para cada 3 meses em que o lockdown se prolonga, mais de 15 milhões de mulheres em todo o mundo sejam vítimas da violência doméstica. Olá, meu nome é Ana Carolina e hoje vamos falar sobre a atuação policial nos casos de violência. Dados do Fórum Brasil de Segurança Pública mostram que no primeiro semestre deste ano, mais de 648 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. A pandemia dificultou ainda mais o enfrentamento à violência contra a mulher. Estima-se que para cada 3 meses em que o lockdown se prolonga, mais de 15 milhões de mulheres no mundo todo sejam vítimas de violência doméstica. Você vai conhecer um pouco sobre o projeto de extensão Amora, que atua na difusão dos direitos humanos das mulheres. Desde 2011, mais de 3 mil mulheres foram atendidas pelo projeto Amora. Olá, meu nome é Ana Carolina e hoje vamos falar sobre a atuação policial nos casos de violência doméstica. Qual o papel da atuação policial nos casos de violência doméstica? No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, o policial deve garantir a proteção. Quando necessário, deve comunicar de imediato ao Ministério Público e Poder Judiciário. Deve encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal e fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Se necessário, deve acompanhar a ofendida para retirar os seus pertences do local da ocorrência ou do lar onde o agressor se encontra. Também deve informar a ofendida sobre os seus direitos, que estão escritos na Lei Maria da Penha, e os serviços disponíveis.
Quais procedimentos a autoridade policial deverá tomar após o registro da ocorrência? Deve ouvir a ofendida, colocar no boletim de ocorrência as informações do ocorrido e deixar registrado em um documento, colher todas as provas que servirem para esclarecimento dos fatos e também comunicar ao juiz dentro de 48 horas com o pedido da ofendida para assegurar as medidas protetivas de urgência. Também deve determinar que seja realizado o exame de corpo de delito da ofendida e pedir outros exames se necessário, ouvir o agressor e as testemunhas, ordenar a identificação do agressor e juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências contra ele, e comunicar no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Lembre-se sempre, em caso de violência contra a mulher, Disque 180 e para atendimento policial 190. Você não está sozinha, denuncie. Equipe Amora. Conheça agora o projeto do novo ensino médio do Colégio Unesc. O ano de 2020 foi um ano desafiador, em todas as áreas da nossa vida, e na educação não seria diferente. Nós abrimos as portas das nossas casas para que elas pudessem ser as novas salas de aula. Os nossos alunos e os nossos professores do Colégio Unesc tiveram toda a assessoria e estiveram presentes, engajados nesse processo de mudança. Para 2021, o desafio ainda vai ser maior. Vamos começar na primeira série do médio com um novo ensino médio. Buscar trabalhar essas competências, estas habilidades, as questões socioemocionais, os projetos de extensão e pesquisa dentro do nosso colégio. Isso porque a gente está dentro de uma grande universidade. E o Colégio Unesc está com matrículas abertas e você pode, inclusive, agendar uma visita guiada para conhecer o colégio, que partilha de toda a estrutura da nossa universidade, como os laboratórios, a piscina, as quadras, o ginásio, o museu de zoologia e muito mais. A visita segue todos os protocolos de biossegurança e podem ser agendadas pelo telefone 48 3431 2530. E a gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais informações. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Estamos no Novembro Azul, mês da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o Instituto Lado a Lado pela Vida, mais de 15 mil homens morrem por ano de câncer de próstata. Nós vamos conversar hoje com o médico urologista, o Dr. Roberto Maister Bernardi, sobre essa campanha do Novembro Azul e também sobre prevenção da doença. Doutor, boa tarde. Qual é o momento que o homem deve procurar um urologista? Tem uma idade? Boa tarde, Janine. Boa tarde a todos. É muito bom falar sobre esse assunto, no momento que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, do Covid-19. Mas lembrando que a gente tem muitas outras doenças e patologias que nos acometem
a todos. E o Novembro Azul vem nesse chamamento, né? Lembrar os homens que eles precisam fazer a sua revisão, a sua prevenção relacionada ao câncer de próstata. E quanto à idade, muito importante, a gente sempre recomenda os pacientes acima de 50 anos já começarem as suas atividades com o seu urologista e suas atividades preventivas. Tem algum sinal de alerta? Dá algum sintoma? Isso, essa pergunta é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando um sintoma acontecer para daí procurar o auxílio médico. E em se tratando do câncer de próstata, a maioria das vezes ele não produz nenhum sintoma específico no início. Então, por isso que a gente enfatiza que o homem mesmo, às vezes sem ter nenhum tipo de sintoma, é importante que ele faça uma primeira avaliação aos 50 anos, faça o seu periódico para pegar essa lesão no início, antes dela produzir os sintomas. Quando a gente já tem algum tipo de sintoma, quando já tem algum sangramento, quando tem alguma alteração urinária, quando tem alguma alteração no líquido ejaculado, a gente sempre espera que essa lesão seja mais avançada. Então, é por isso que é importante começar os sintomas, a avaliação antes mesmo dos sintomas começarem. Uma predisposição para a doença? Existe algum fator genético? Existem alguns fatores de risco? Não, a gente sabe que o câncer de próstata tem uma composição, uma história familiar importante, né? Então, aqueles pacientes que têm uma história familiar, que tiveram um parente de primeiro grau com a doença, esses merecem uma atenção maior. A raça negra também é um fator que faz com que a doença seja mais agressiva. Então, aqueles pacientes que já tiveram uma história familiar, pacientes da raça negra, requerem uma atenção especial. Outros fatores de risco são uma vida regrada, né? A obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, o consumo de gordura animal em excesso. Então, são todas aquelas itens assim de uma vida não regrada, de uma vida pouco saudável, são fatores de risco para o câncer de próstata. Tem um fator que inibe muitas vezes o homem, né, a procurar a sua especialidade, que é o exame, né, ou aquele famoso exame, né? Existe realmente ainda esse receio, essa vergonha, ou os homens estão, com o passar do tempo, mais conscientes também e cuidando um pouco mais da sua saúde? O que a gente percebe é que a consciência do homem em relação ao seu corpo, à sua saúde, ela está melhorando, né? Os homens estão procurando cada vez mais se cuidarem, se preservarem. Então, quando eles vêm até o consultório, todos eles já vêm com essa consciência formada, prontos para ser examinados e tal. Então, a gente lembra que o exame de toque retal ele é fundamental. Ele é o primeiro exame, é aquele que a gente detecta alguma alteração, é aquele exame que nos dá a ideia inicial de como está a saúde da próstata daquele paciente. Claro que a gente tem exames muito mais sofisticados, né? Os pacientes perguntam, tá, mas não inventaram nada melhor do que o exame de toque? Não, claro que nós temos exames, nós temos o ultrassom, nós temos exames de imagem, a tomografia e recentemente a ressonância magnética agora nos dá uma visão muito boa da próstata. Mas o toque retal é o nosso pontapé inicial, então a partir dali que a gente vai detectar se o homem realmente merece uma investigação mais aprofundada ou não, se ele vai poder ficar simplesmente pelo exame físico. Para a gente encerrar, tratamento, né, em caso de diagnóstico positivo. Bom, o tratamento se tratando de câncer de próstata evoluiu bastante, né? Nós temos que avaliar cada caso individualmente e ver qual que é a melhor estratégia. Basicamente, a gente tem dois tipos de tratamento. Um é com a radioterapia, quando o paciente tem algum perfil ideal para esse tratamento ou quando não deseja cirurgia. E do outro lado, a gente tem a cirurgia, né? A cirurgia que é a chamada prostatectomia radical. A grande novidade que nós temos agora no nosso meio, que está começando a chegar até nós, é a cirurgia robótica da próstata, que é um novo método de operar através da videolaparoscopia, com auxílio da tecnologia robótica, que favorece uma recuperação melhor, boa, uma reconstrução ótima do trato urinário. Então, tudo isso visando a diminuição das sequelas e do sofrimento do paciente. Doutor, pelas suas informações, e vamos esperar aí que mais uma vez os homens se conscientizem nesse Novembro Azul, não só em novembro, né, mas nos outros meses do ano também. Então, é isso aí. Eu que agradeço a oportunidade e esperamos todos aqueles que necessitam que procurem o seu urologista e façam as suas revisões periódicas.
Nós já não estamos mais em novembro, mas esse alerta de prevenção vale para o ano todo. E agora vamos continuar a exibir as entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma. No programa de hoje temos as entrevistas com os vereadores Juarez de Jesus, Nicola Martins e Márcio Darós. Continuamos então a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma. O nosso convidado de hoje é o vereador eleito Juarez de Jesus, do PSD. Vai para o seu primeiro mandato, na verdade já foi suplente, né? Já chegou a assumir por alguns meses a Câmara de Vereadores, mas esse será o seu primeiro mandato oficial. Boa tarde, Janine, boa tarde a todos. Então, realmente eu participei. A minha primeira participação foi em 2016, eu fiz uma votação bem expressiva, eu fiz 1.790 votos, né, pela primeira participação que eu tive, né? Me deu a condição de suplente de vereador, eu assumi em 2018, Janine, no mês de maio e no mês de setembro. Consegui aí implantar 2 projetos de lei, né, que são leis hoje na nossa cidade, 2 projetos bem bacanas. E agora participei novamente, né? Fazendo essa votação de 2.159 votos nessa eleição totalmente diferente de tudo que a gente já viu, né? Então, realmente foi algo bem bacana. Pois é, eu ia perguntar como é que foi, né? Você teve uma primeira experiência, então, com aquela votação de poder ter mais contato com a comunidade. Essa foi uma campanha completamente atípica. Como é que você trabalhou e como é que você conseguiu, então, esse contato com a comunidade? Então, Janine, na verdade, o que acontece? Eu tenho uma participação muito forte no social, isso já de longa data, né? Eu sou coordenador de um trabalho que se chama Instituto Show de Bola, que acontece no bairro Ana Maria, isso já há 12 anos. E que me deu uma visibilidade assim na cidade, né? E outras ações que eu faço, voluntariado, na rede de proteção à vida, nas ações do Ministério Mevan, as ações sociais, a presidência da Associação de Moradores do meu bairro. Então eu tenho bastante trabalho e eu acredito que isso foi o grande diferencial. E para mim eu vejo um facilitador foi as redes sociais, porque dessa forma o eleitor procurou as redes sociais para conhecer melhor os seus candidatos, né? Essa dificuldade de contato fez com que o eleitor fosse para as redes sociais. E daí, nesse fator, eu acabei me destacando, porque o eleitor que foi para minhas redes sociais, ele acabou sendo impactado com a quantidade de trabalho que realmente eu já desenvolvo de longa data. Então, sem dúvida nenhuma, isso acabou trazendo esse destaque. A nossa universidade, a nossa Unesc, ela é uma universidade comunitária, temos inúmeros projetos, né, junto à comunidade. Acredito que alguns, talvez, lá no seu bairro, inclusive, né, temos aí nossas clínicas integradas. Eu gostaria de saber de você, como vereador eleito, a gente já tem alguns convênios, algumas participações com o Legislativo de Criciúma, mas você, como vereador eleito, de que forma também, então, pode criar essa aproximação e talvez também contribuir, então, com a nossa universidade? Então, tendo esse coração no social, sem dúvida nenhuma, eu quero procurar, né, a Unesc para a gente poder conversar e conhecer melhor os projetos, né, mas conhecer mesmo a fundo, para ver de que forma que eu posso ajudar a Unesc e também ajudar as comunidades, né? Eu vejo que ainda há alguns projetos que têm dificuldade, muitas das vezes dificuldades administrativas, de repente montar um estatuto, de repente montar um CNPJ, e eu quero poder conhecer tudo que a Unesc tem para oferecer, para mim poder chegar, quando eu chegar nas comunidades, eu poder também falar sobre os projetos da Unesc e trazer também demandas das comunidades para a Unesc. Eu acho que isso vai ser bem importante. Muito obrigada, vereador, uma boa sorte aí no seu mandato. Eu que agradeço. Olá, o nosso entrevistado de hoje é o vereador eleito Nicola Martins, do PSDB, também no seu primeiro mandato, Nicola. Como é que foi essa campanha, né, em tempos de pandemia? Como é que foi para ti essa experiência? Então, Janine, foi uma campanha bastante difícil, bastante complexa, em que todos os candidatos tiveram que se reinventar. Numa eleição com 250 candidatos, você tem que buscar prender o eleitor de alguma forma às suas redes, ao seu discurso, você tem que apresentar conteúdo.
Então, o grande desafio dessa eleição era criar conteúdo constante para que o eleitor se mantivesse nas tuas redes, se mantivesse integrado e ligado nas tuas informações, no que você tinha que passar. Por isso nós criamos os 20 compromissos com Criciúma, registramos em cartório, fomos explicando cada um deles durante a campanha e intensificando as visitas durante a campanha também. Para ti, né, que como primeira eleição é se fazer conhecer, né? Queria que tu falasse também um pouquinho sobre, tens essas 20, né, propostas. De que forma que o Nicola vai poder também contribuir com a nossa Unesc comunitária, né, com os nossos projetos? Educação é a base de qualquer sociedade, é a base de qualquer projeto. E a Unesc, ela tem o seu papel enquanto universidade comunitária, enquanto estrutura que pensa a cidade, que pensa a região. Quando eu vim trazer para a reitora Luciane Sereta o caderno dos 20 compromissos, apresentar para ela, mostrar o quanto a educação faz parte de cada um daqueles compromissos. Desde o aplicativo do mandato, que entra na área de inovação, quanto a revogação de leis, quanto outros tantos projetos que nós temos nos 20 compromissos com Criciúma. Então, integrar a universidade às ações do Poder Legislativo local também, do Poder Legislativo de Criciúma, para que a gente possa trabalhar e fazer a universidade, os estudantes estarem no dia a dia do Legislativo. Tem o projeto, por exemplo, do estágio no gabinete. Os estudantes poderem fazer estágio obrigatório, que é o estágio não remunerado, no gabinete, aprendendo sobre o processo legislativo, uma verdadeira escola de cidadania, de educação política. E como é que você, né, observa essa renovação da Câmara de Vereadores, né? A gente teve aí mulheres mais jovens, você que também é jovem, outros vereadores de primeiro mandato, né? Então como é que você vê essa renovação da Câmara de Vereadores de Criciúma? A renovação mostra que a população está de olho, está preocupada, está interessada em fazer diferença e buscar renovação com qualificação. E a gente viu que não foi simplesmente renovar por nomes, foi renovado com qualificação. Quem tem conhecimento, quem buscou aprimoramento, quem buscou qualificação para poder fazer um mandato diferente. Então foi uma renovação com qualificação na Câmara. Muito obrigada pela sua entrevista e uma boa sorte aí para seu mandato. Obrigado, Janine. Obrigado à Unesc, obrigado à reitora Luciane Sereta, que conhece os nossos 20 compromissos também. É importante a Unesc estar envolvida também nesse processo e espero no ano que vem estar aqui na Unesc, né, concluindo o meu mestrado em desenvolvimento socioeconômico, que eu já fiz 2 disciplinas. Espero estar aqui em breve para a gente poder continuar aprimorando e capacitando cada vez mais. Continuamos então com a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma. O nosso convidado de hoje é o Márcio Darós, do PSDB, vereador também de primeira viagem, primeiro mandato. Márcio, queria que tu me contasse um pouco como é que foi a tua campanha, como é que foi esse trabalho nessa eleição em meio a uma pandemia. A gente recebeu primeiramente o convite do prefeito Clésio Salvaro para a gente entrar na política, até pelo trabalho que a gente já vinha fazendo nos bairros, nas comunidades que a gente sempre teve presente. E a gente, claro que encontramos muita dificuldade. A campanha foi caminhado, foi buscado voto a voto. A gente teve até uma aceitação boa e permitiram a gente ainda conseguir ter aquele contato direto, porque já era um trabalho que a gente vinha fazendo há bastante tempo. Foi fácil? Não foi. Mas a gente conseguiu alcançar o objetivo, que era a eleição. E como é que tu... A gente sabe que tu trabalha no pátio da prefeitura, né? Então tu já tem muito contato com as pessoas. Então foi mais fácil também essa campanha, esse estar cara a cara com o eleitor. Então, até o nosso trabalho, como a gente trabalha no pátio de máquinas e a gente conhece os 4 cantos da nossa cidade, então nos facilita um pouco mais de a gente estar de cara a cara com o povo, ter o pedido do voto direto. E isso foi, eu acho que o que nos deu uma segurança de a gente estar na rua e confiante no serviço que a gente estava fazendo. A Unesc é uma universidade comunitária, nós temos vários projetos, né, muitos em parceria com o Legislativo, né, a gente já tem a Câmara de Vereadores, né, que atua muito com a gente está sempre nessa parceria. Como é que o Márcio, vereador, né, de repente vai também tentar trabalhar
essa parceria com a universidade? Você acredita que a universidade pode também ser uma parceira? Com certeza, a gente sabe da importância que é a nossa universidade, não só para Criciúma, mas pela nossa região inteira, mas especialmente pela nossa cidade. A gente vai procurar sim, essa parceria entre o legislativo, firmar cada vez mais e junto à universidade. Você, né, a gente conversando antes, né, você falou da questão da educação, né? A educação tem um papel importante também nas tuas propostas de trabalho? Com certeza. A educação, ela é o princípio de tudo. A gente teve uma das bandeiras que a gente levantou durante a nossa caminhada, que até é de ter uma proximidade maior entre o segundo professor na rede pública, até para as crianças especiais, que estejam um acompanhamento um pouquinho mais próximo a isso. Então, a gente veja que a educação, desde o princípio, é o alicerce, já é na educação básica, inicial, até a universidade. Então, a gente sabe da importância de estar o ensino presente na educação do nosso povo criciumense. Ok. Márcio, muito obrigada. Ok, temos parabéns, né, pela sua eleição, né? A gente vai conversar com certeza nos próximos 4 anos. Com certeza. A Unesc também está realizando uma série de entrevistas com as prefeitas e prefeitos eleitos das regiões da AMESC e da ANREC. O tema dessa série é Cidades do Sul, Desenvolvimento Regional no Cenário Pós-Eleição. Essa é uma oportunidade para discutir com os futuros gestores das cidades da nossa região as propostas, os planos, projetos e os desafios para promover o crescimento da nossa região. Na próxima semana, segunda, 7 de dezembro, vamos entrevistar o prefeito reeleito do Balneário Rincão, Jairo Custódio, ao vivo, às 8 horas da noite, no canal Unesc Oficial no YouTube. Terça, 8 de dezembro, a entrevistada será a prefeita eleita de Sara Dalvânia Cardoso, ao vivo, também às 8 horas da noite, no canal Unesc TV no YouTube. As entrevistas são mediadas pela reitora da Unesc, a professora doutora Luciane Bisonin Sereta, e também serão exibidas aqui no canal 20 da NET. O programa de hoje fica por aqui. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, sempre às 7 da noite, aqui no canal 20. Tchau! É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo.
Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece.